A gente fala agora de saúde mental no esporte. Vem comigo. Olha, esse é um tema importante. Atletas sofrem com a pressão por conquistas e cobranças na carreira. Ontem abordamos aqui no Balanço Geral a saúde mental dos trabalhadores, mas um episódio com o goleiro Cássio do Cruzeiro acendeu um alerta sobre o tema. Olha a reportagem aqui da Júlia Cabaleiro, balança. Criticado pelas recentes falhas no jogo contra o Palestino pela Sul-Americana, o goleiro Cássio deu a volta por cima no jogo do último domingo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Emocionado, Cássio contou à Record como vem lidando com as críticas. Acho que a crítica não é o problema da crítica, mas quando a crítica começa a virar ofensa, humilhação, eu acho que passa um pouco do limite. Eu acho que nós, como seres humanos, muitas vezes a gente está passando desse limite. Eu sou ser humano, eu sou de carne e osso, eu sou falho, eu erro, acerto. E lógico que às vezes quando as coisas não acontecem bem, vem a cobrança. Eu acho que é válida, mas quando excede assim, acho que não é só comigo, tem vários casos que têm acontecido aí. E se nós não tomar cuidado com a saúde mental nesse sentido, a gente vai entrar por um buraco e não vai ter fim. Não é apenas no futebol que os atletas devem lidar com a saúde mental. Especialistas afirmam que com a mente fragilizada, a performance física de um profissional pode ser afetada. Foi isso que aconteceu com Samuel Ribeiro, que era jogador de basquete do Cruzeiro até ano passado. Estava saindo do sub-15 para o sub-16 e eu tive algumas perdas familiares, bem próximas da minha família. Foi numa distância assim, de 40, 60 dias, eu tive 2, 3 perdas familiares de uma vez. Assim. E era um ano muito importante para o meu desenvolvimento. Né? Essa idade de 16 anos é uma idade que já começa ali a bater na porta do profissional, você já começa a querer estar um pouco mais perto das atividades do adulto. E foi um ano muito, muito complicado para mim, porque eu não podia deixar essa pressão do fato de eu saber que eu queria estar integrado já nas atividades do adulto e também os meus problemas pessoais baterem um de frente com o outro. Então, logo de primeiro, eu confesso que eu não soube lidar. Foi um ano assim que eu não performei tudo que eu queria performar, mas graças à ajuda de um profissional, na época eu tive acompanhamento da Michele lá em Belo Horizonte, não posso deixar de falar o nome porque eu agradeço ela demais por tudo que ela fez por mim. Eu consegui dar uma reviravolta e logo no ano seguinte, quando eu estava no meu sub-17, eu consegui ser convocado para a seleção brasileira. Hoje, como professor de basquete na própria academia, Samuel ainda trabalha para manter a saúde mental em dia. Além disso, também está de olho nos atletas dele. Eu acho que da mesma forma que a gente vai numa academia cuidar do músculo, cuidar da saúde, cuidar do corpo, a gente também tem um profissional para cuidar da nossa mente. E com os meus atletas não é diferente. Eu tento abordar não só a questão do esporte, da atividade física, mas também da questão mental, da resiliência, da persistência, de você lidar com frustrações, de você não deixar isso influenciar também no seu desempenho, porque senão a gente acaba entrando numa bola de neve aí e quando você vai ver, a mente já dominou o corpo já não bate de frente com a mente e aí as coisas não fluem. Um exemplo prático da atuação de Samuel no psicológico dos atletas envolve o aluno Anderson, que possui o transtorno do espectro autista nível 1 de altas habilidades. Na aula particular, Samuel ensina sobre frustração. O Anderson chegou para a gente aqui com algumas questões mais de não saber lidar com frustração, ele mesmo reconhece isso. Todas as vezes que eu converso com ele, por ser mesmo um garoto muito novo, ele tem o discernimento de falar, realmente, às vezes eu fico muito frustrado por algumas coisas meio que não valem toda essa minha atenção, mas com bastante treino, com bastante dedicação, com bastante paciência, a gente tem conseguido ajudar ele ele está falando assim, ele está falando de mim, de você mesmo. Eu fico um pouco desanimado, mas passa rapidinho. O Samuel treina com você essa parte também? Sim. Em esportes individuais, como as artes marciais, é importante manter a calma. O Matheus Felipe pratica karatê desde criança e hoje, aos 18 anos, está sempre treinando para campeonatos, mesmo em casa. O Matheus representou o Brasil no Campeonato Mundial que aconteceu ano passado, lá em Tóquio. Agora, ele se prepara para o Campeonato Pan-Americano, que vai acontecer no final de julho, em Vitória. Tantas competições assim exigem bastante da saúde mental de um atleta. Matheus, você pode me contar um pouquinho como é que você lida com essa questão de cobrança, principalmente durante os campeonatos? Bom, são situações de extrema cobrança e pressão, né? E creio eu que a coisa mais importante para um atleta de alto rendimento, tanto em meio às preparações,
e as competições em si é a administração do tempo, porque é uma ferramenta muito preciosa que não tem como voltar atrás. Então, sempre administrar bem o horário de treino, alimentação, preparação, estudo, é muito importante. E nos campeonatos em si, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e são muitas horas de competição, é muito cansativo, fica aquela ansiedade, vai chegar a minha vez, não vai, quando é que é? Então, creio que seja respirar fundo, manter a calma e administrar bem o tempo. A psicóloga explica que a pressão na vida de um atleta vem de todos os lados. A saúde mental é importante na vida de todo mundo, principalmente na vida do atleta, que trabalha sob pressão, né, que lida com a torcida, com as mídias sociais. Então, ele sofre pressão de todos os lados. A importância é ele conseguir ter constância na melhora do treinamento, do ganho próprio da profissão dele. Então, se for no futebol, continuar mantendo, né, constância nessa performance, nesse desempenho. Um atleta que não cuida da mente pode acabar errando dentro do campo, da quadra ou no tatame. Então, ele não vai ter constância nem para treinar, nem para manter a invencibilidade que é necessário dentro do esporte. E aí ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Saúde mental, perfeito, perfeito. Perfeita essa pauta, parabéns à produção, à Júlia, pela abordagem, aos profissionais que contribuíram, né? E é claro que está falando do esporte, né? Mas, de certo modo, essas questões mentais vão fazer parte dos males de agora por diante. Nós estamos meio perdidos como ser humano. E com o advento da rede social, a gente perdeu a estribeira no que tange a crítica, né? Excede um pouco mais, a gente é mais maldoso, né? com o traquejo das palavras, se esconde atrás do equipamento eletrônico, achando que ninguém nunca vai nos descobrir para ficar atacando pessoas, né? E por aí vai, né? Ninguém aguenta isso, né? Vem comigo aqui, a crítica é um problema sério, né? A crítica é construtiva ou destrutiva? Não, depende de como você lida com ela, mas tem coisa que transcende a crítica, né? Não, E é importante o diretor lembrar aqui, tá se sentindo impressionado? Procura uma ajuda profissional, moço. Psicólogo, não é, diretor? Uma terapiazinha, né? É um acompanhamento, um bate-papo para você, ó, tirar um pouquinho a pressão, né?